Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, quero destacar aqui algumas manchetes dos jornais de hoje. A Folha de São Paulo, a CPI que bate palma para os seus investigados. Manchete da Folha de São Paulo. Manchete do Globo, PRG quer investigar governadores. A Procuradoria abriu inquérito de investigação contra o governador Perillo e governador Agnello Queiroz. Manchete do Correio Brasiliense de hoje, Agnello abre sigilo e passa no teste da CPI. E no finalzinho diz que deu as explicações, só faltou explicar a questão da sua residência. Agnello passa no teste da CPI Jornal de Brasília. Senhor presidente, eu quero dizer, estive ontem por 10 horas participando, ouvindo, porque eu não sou membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Evidente que fiquei muito decepcionado com a falta de preparo de vários deputados que não conheciam absolutamente nada da matéria. Fiquei totalmente decepcionado com parlamentares que lá estavam para simplesmente blindar algumas questões levantadas. O que pude apurar ontem é de que, de fato, pelo menos o que vi ontem, o objetivo não era de apurar absolutamente nada. Era simplesmente de blindar. Mas fiz as anotações aqui com relação ao que foi colocado ontem. Primeiro, a manchete está dizendo aqui, governo, manchete do Correio Brasiliense de hoje, Agnello abre sigilo e passa no teste. Senhor presidente, esse sigilo já tinha sido quebrado, não a pedido, por determinação do STJ, em 18 de novembro de 2011. Portanto, não se abre mão de um sigilo que já foi quebrado. Então, tudo isso, teatro, o sigilo já tinha sido quebrado. E aí nós teremos a oportunidade, sim, de verificar todo esse vínculo com o senhor Jamil Suaiden, que tem uma relação com o governador de há muito tempo. Não só com relação à venda da casa por um preço simbólico, porque R$400 mil era um preço simbólico. O preço de avaliação, porque peguei a avaliação técnica, tenho aqui os documentos, naquela época o valor mínimo era de R$1.600.000. Então imagine se tivesse que comprovar 1.600.000, se nem 400 foi comprovado, não há cheque, pagamento da comprovação, mas isso aí, com a quebra do sigilo do STJ, nós haveremos de descobrir. A sociedade tomará conhecimento. Agora, senhor presidente, se falou aqui no contrato da Delta, que o GDF tem um contrato com a Delta, e que foi contratado em função de decisão judicial. Foi mesmo. Mas o contrato da Delta, senhor presidente, foi em dezembro de 2010. Portanto, todo o trabalho feito em 2011 foi feito no governo Agnello. E quero dizer o que o governador Agnello disse sobre isso ontem. Diz o governador, a área do lixo era minada. Por isso coloquei o secretário de Segurança no SLU. Ok. A economia que foi feita com a auditoria, senhor presidente, foi feita uma economia de R$1 milhão por mês, mas em relação ao trabalho desenvolvido no governo Agnello, todo o superfaturamento constatado na auditoria aconteceu exatamente janeiro, fevereiro, março e até dezembro de 2011. A balança, o que é essa balança? Os caminhões de lixo, eles têm que ser pesados para ser pago. A auditoria constatou, senhor presidente, que como não tinha balança, era pesado nos olhos.
Então, uma fatura que era de 500 mil, era pago 2 milhões. Mas, senhor presidente, quem fiscalizava isso não foi o governo passado. Foram os fiscais nomeados por este governo. Então, da mesma forma que se teve o cuidado de nomear o presidente, um ex-secretário de Segurança, deveria ter tido o cuidado de colocar os fiscais também pessoas que saberiam que é um campo minado e evitaria esse prejuízo imenso que só, como foi dito pela CPI, só na coleta de lixo foi mais de 1 milhão por mês. Então, quem é que vai pagar essa conta? Não tem nada de governo passado aqui nesse contrato da Delta, não. O contrato iniciou-se em dezembro de 2010, portanto, neste governo. Isso tem que ficar muito claro. Apresentei, infelizmente eu não sou da comissão, me deram 5 minutos e regimentalmente me cortaram depois, porque o que eu levantei, senhor presidente? Eu levantei que a Delta, senhor presidente, fez uma doação de campanha ao Diretório Nacional do PMDB, que indiretamente repassou para a campanha do vice-governador e, consequentemente, para a campanha do governador Nelson Filipelli. Está aqui uma doação, dia 17/9/2010, 350 mil reais, Delta Construções. Após a compensação do cheque, provavelmente, no dia 21/9, foi transferido pelo Diretório Nacional para a campanha do governo, através do vice-governador, os 350 mil reais. E tem outras, foram várias doações, teve uma de 300 mil, uma de 500 mil, e várias doações para a campanha. Está aqui os documentos, isso está no TSE, senhor presidente, não é novidade nenhuma. A questão da Anvisa, senhor presidente, que foi levantado lá, é uma auditoria da CGU. A CGU queria saber por que a Anvisa contratou um trabalho de 80 mil reais, que na ata da CGU custava 2.700. O CGU quis saber disso. A Anvisa responde à CGU. Está aqui, Maria de Fátima, que é coordenadora de eventos. Sugeri que os serviços não fossem contratados, porém, a minha sugestão não foi acatada. O coordenador encaminhou então e o senhor diretor Agnero Queiroz autorizou, e tem assinatura autorizando, um serviço de 80 mil, que na CGU, na ata da CGU, custa 2.720. Esse Jamil da Anvisa tinha um faturamento de 60 mil e hoje tem um faturamento de mais de 100 milhões. Esse mesmo Jamil, senhor presidente, a semana passada, ele conseguiu comprar um terreno da Terracap, que o ano passado foi licitado, ele ficou em 3º lugar, cancelaram a licitação, fizeram uma nova. Quem ganhou? Jamil. 25 milhões na pessoa física. Senhor presidente, essas coisas têm que ser explicadas. Não é com palavras, é com documento. Tudo que eu disse aqui está aqui, é documentado. Nada que eu estou falando aqui é conversa, está aqui o documento. Inclusive, senhor presidente, esse documento da Delta de Economia não foi eu que fiz, o governador que distribuiu ontem, e distribuiu a auditoria também. A auditoria não foi eu que fiz, a auditoria da Delta foi feita pela Secretaria de Transparência deste governo. E quem não percebe, está aqui, o contrato foi assinado, deputado Jânio, em dezembro de 2010. Então, todos os desvios, todo o superfaturamento, que aqui é só, não tem nem varrição, que também teve um absurdo. Eles faziam 2.000 metros, 2 quilômetros de varrição e faturava 4.800. Houve muito desvio. Agora, quem ficou o ano todo comandando essa quadrilha aqui, do Cachoeira, que tinha, sim, quem foi nomeado neste governo, que era o intermediário do Cachoeira? Marcelão, trabalhava na chefe de gabinete lá da Casa Militar. Quem é que coloca assessor na Casa Militar, que não seja de confiança? Era de confiança do chefe de gabinete, Cláudio Monteiro, que está aqui nas escutas telefônicas, senhor presidente. Nas escutas, ele tem várias. Está aqui, Carreta, o filho do chefe de gabinete, Cláudio Monteiro, que é compadre do governador, tinha carreta alugada na Delta. Carretas. E tem várias vezes aqui.
E tem aqui, senhor presidente, foi apresentado ontem, um prédio construído pelo filho do chefe de gabinete da Vicente Pires, com mais de 20 apartamentos sendo vendidos e alugados. Ele não era servidor do GDF, mas tinha carreta alugada para a Delta. Essas coisas que tem que se explicar, não é com demagogia, com conversa. Se o governador tivesse explicado desde o primeiro momento de onde veio a origem da sua casa, que não vai explicar, porque não tem explicação. A juíza deu uma decisão recente, semana passada, que o governador processou o jornalista da Veja. E a juíza pediu que comprovasse a origem da casa. Ele não comprovou, ele apenas apresentou uma certidão da Receita comum. O que ele tinha que apresentar é o cheque, está aqui, ó. Comprei, paguei, está aqui a escritura, está aqui o cheque, está aqui a transferência bancária. É isso que a sociedade de Brasília precisa. Eu fiz auditoria do segundo tempo, senhor presidente. 18 auditorias. Houve muito desvio de recursos no segundo tempo. Na Anvisa está muito claro. E também no GDF. Então, é só explicar. A sociedade quer uma explicação. E eu não vejo essa explicação clara. Não adianta. Ninguém está querendo estabilizar Brasília, não. Pelo contrário. Brasília precisa realmente de pessoas que tenham compromisso com a sociedade, senhor presidente. É isso que Brasília está precisando, de um governo comprometido com o povo, que não faça do governo negócios. Não tem que ter planejamento, tem que ter projeto. É isso que está precisando. Então, senhor presidente, infelizmente, eu percebi ontem que nem todos os deputados se prepararam para isso. Tem que ir fundo. Tem que analisar os documentos. Não adianta chamar a gente aqui e ficar fazendo discurso bonito. Está aqui, documentos. Isso é que prova, não é conversa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.